Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Mais um brasileiro classificado para as oitavas de final. Puta que eu pariu. Que sufoco, irmão. Precisa ser com drama? Não poderia ser mais tranquilo? Mas classificou, leva mais uma merreca para casa pelo empate e pela passagem para as oitavas de final. O Palmeiras, no grupo A, enfrentou o Inter Miami, Palmeiras primeiro colocado, Inter Miami segundo, para disputar ali a primeira colocação. Porém, o Al-Ahly e o Porto, é o Al-Ahly mesmo, deixa eu até dar uma olhada aqui, que puta que pariu, irmão. É o Al-Ahly, isso, o Al-Ahly. E o Porto ainda tinha uma certa chance, né? Dependendo dos resultados. E, irmão, saíram 12 gols em 2 jogos. 12 gols em 2 jogos. O Palmeiras, que não fez uma grande partida, mostrou muita raça, muita dedicação, mas taticamente zero. O Palmeiras taticamente zero, mas mostrou muita disposição, muita vontade, mesmo completamente bagunçado. Conseguiu terminar em primeiro lugar, com empate de 2-2. Então, o terceiro brasileiro classificado. Já tínhamos o Flamengo, mesmo sem jogar a última partida, o Flamengo já estava classificado e em primeiro lugar. Então, o jogo do Flamengo é na terça-feira, dia 24. Tanto faz, tanto fez o resultado que o Flamengo vai ter. Já é o primeiro colocado do seu grupo. Tivemos o Botafogo nesta segunda-feira perdendo para o Atlético de Madrid, mas se classificando em segundo lugar, né? O PSG ficou em primeiro, o Botafogo ficou em segundo. E agora à noite, Palmeiras garantiu a sua classificação, ficando em primeiro. Ou seja, aconteceu o que eu imaginava e o que eu queria que acontecesse. Teremos Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Com isso, teremos um brasileiro nas quartas de final. E para os brasileiros que estão secando, vão ter que engolir ou o Palmeiras ou o Botafogo nas quartas de final. E aí, um brasileiro nas quartas de final, na minha opinião, já equivale a título. Chegando o Botafogo, chegando o Palmeiras às quartas de final, pode comemorar como título, pode dar volta olímpica. Porque o que acontecer das quartas de final para cima, irmão? Bom, ter avançado de fase, pelo que a gente imaginava no início, já era lucro. Correto? Depois, com o que aconteceu durante o campeonato, a gente viu que não era bem assim. Mas chegar às quartas de final é título. Então, o Palmeiras, que não fez uma grande partida, avançou para as oitavas de final e agora vai enfrentar o Botafogo. No outro jogo, que é o jogo entre Porto e Al-Ahly, que ainda não acabou, está 4-4. 4-4. O Porto, nesse momento,
Está ficando na terceira colocação e o Al-Ahly o último colocado, né? Rapaz, 4-4. Porto também é uma peneira, né? Porto também é uma peneira. Então, amigo, Palmeiras 2, Inter Miami também 2, Palmeiras classificado. A gente vai falar sobre esse jogo, sobre a classificação e sobre as oitavas de final. São coisas distintas. A classificação, o jogo e as oitavas. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor do Palmeiras, que sofreu barbaridade. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver nos lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Rodrigo com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frama todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E mais, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Então assim que você curtir, vai abrir uma janela lá escrita hypar, você vai lá e clica. Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana o mesmo vídeo. Beleza? Então compartilha, curta e dê a sua hypada no vídeo do seu amigo Magalhães. Então vamos lá. A classificação. No grupo do Palmeiras, onde tinha Inter Miami, Porto e Al-Ahly, não era um grupo impossível do Palmeiras se classificar. Vamos ser sinceros. Não era um grupo difícil. O Porto, time europeu, mas é uma segunda prateleira ou terceira prateleira da Europa. Time muito campeão, tradicional, mas hoje é segunda ou terceira prateleira da Europa. Beleza? O Inter Miami é um time novo que disputa o campeonato americano, que não é um dos mais fortes. Jogadores de muita qualidade, mas veteranos, então isso atrapalha um pouco o rendimento. O Al-Ahly é o time árabe, né? Coloca um dinheirinho ali, colocando alguns jogadores de qualidade, outros muito desconhecidos. Então não era um grupo aonde você falava no início, é impossível. Muito pelo contrário. O grupo do Palmeiras talvez fosse talvez o mais acessível, o dos brasileiros. Então não era impossível do Palmeiras passar. Quando você falava em passar, você falava, não, no grupo do Palmeiras vai passar. No grupo do Botafogo, o Botafogo talvez não passe. Era o que todo mundo falava. Que era o grupo, obviamente, mais difícil, porque tinha 2 europeus. Então, o Palmeiras empatou com o Porto, jogando melhor, ganhou do Al-Ahly por 2-0 e fez um jogo ruim contra o Inter Miami. Porém, se classificou. Quando os times brasileiros saíram daqui do Brasil para o Mundial, o que a grande massa falava era o seguinte: os brasileiros estão indo para lá para competir e, para quem sabe, tentar passar para as oitavas de final. Esse foi o primeiro ponto. A grande maioria não acreditava muito que os times brasileiros poderiam avançar. Esse era o primeiro ponto. Né? Apesar do grupo do Palmeiras, como eu falei, não era o grupo mais forte. Muito pelo contrário. Então, o Palmeiras avançar já é para se comemorar. Palmeiras avançar é para se comemorar. Como eu falei do Botafogo. O Botafogo tinha uma missão muito mais complicada. Acabou perdendo para de Madrid, mas se classificou. O Alex Telles até estava lá provocando os rivais. Bom, eu não vi qual foi a provocação que o Alex Telles fez. Bom, mas ele não pode provocar o Flamengo, que já estava classificado na segunda rodada, então não dá para ele provocar o Flamengo. Não dá para o Palmeiras
né? Talvez ele deva estar, talvez o Alex Telles do Botafogo provocou os times que ficaram no Brasil. Acredito que seja isso. Acredito que seja isso. É porque provocar os times que estão no Mundial, acho que não tem muita lógica. Mas jogador de futebol não tem muita lógica. Então, o Palmeiras tem que comemorar a classificação. Ponto. Parabéns. Ficou em primeiro lugar, ali com 5 pontos. Né? A diferença entre a Miami foi o saldo de gols. Bom, perfeito. Ficou em primeiro lugar. O jogo. O Palmeiras fez um jogo completamente fora das suas características. Palmeiras fez um jogo completamente fora das suas características. O Palmeiras deu contra-ataque para o time americano, o Palmeiras todo espaçado, o Messi não teve marcação nenhuma, o Suárez não teve marcação nenhuma. Os setores do Palmeiras estavam se comunicando via WhatsApp. Um dos piores jogos que eu vi do Palmeiras. Um dos piores jogos. E aí você vai pegar aqui alguns números. A posse de bola foi do Inter Miami. Pode ser do Inter Miami, a posse de bola. Não deveria ser do Inter Miami. Então, cara, o Palmeiras, na minha concepção, jogou completamente fora das suas características. Aí eu vou pegar, a frase não é minha, essa ideia não é minha, mas eu acho que resume muito o que foi o jogo. Eu estava vendo o jogo pela Cazé TV. E o Marcão, goleiro, lendário do Palmeiras e da seleção brasileira, o Marcão, que é um figura, né? Ele falou, cara, eu vou resumir o jogo do Palmeiras. Eu acho que ele resumiu bem o jogo. O Palmeiras entrou achando que ia ganhar o jogo. E o Inter Miami, quando fez 2-0, achou que o jogo estava ganho. O jogo terminou empatado 2-2. Eu acho que o Marcão falou foi perfeito. Perfeito. O Palmeiras entrou achando que ia ganhar. Sapatinho alto? Não sei, mas entrou completamente diferente do que a gente está vendo do Palmeiras. Se o empate era do Palmeiras, porra, o Palmeiras tomou um gol no contra-ataque, irmão. O gol do Palmeiras, que o Palmeiras tomou, foi no contra-ataque. Completamente fora do cenário que a gente conhece do Palmeiras. Então, o Palmeiras fez um jogo que a gente não conhece. A gente nunca viu o Palmeiras jogar dessa maneira. Todo espaçado, ninguém marcando. Uma coisa completamente fora do cenário. Completamente fora de qualquer padrão de Abel Ferreira. Então, para resumir, o Palmeiras não jogou bem, jogou completamente fora do seu padrão. E, para me resumir, eu vou falar o que o Marcão disse. O Palmeiras achou que ia ganhar o jogo, e o Inter Miami, quando fez 2-0, achou que o jogo já estava ganho. Por isso que empatou. O Palmeiras empatou com muita raça, com muita vontade, com muita disposição. E tem um nome. Se o Palmeiras empatou, esse empate tem um nome. Deveriam dar para ele, não sei se ele foi eleito o melhor em campo, mas deveria ser. Eu não sei quem foi o melhor em campo, mas deveria ser. O melhor em campo, o jogo mudou por causa do Paulinho. Paulinho contratado pelo Atlético Mineiro, que está tendo dificuldade de manter um ritmo de jogo. Ele modificou por completo o Palmeiras. Ele assumiu a responsabilidade, ele matou no peito o jogo. Ele chamou para ele a responsabilidade do jogo. Se o Palmeiras empatou, coloque na conta do Paulinho. Coloca na conta do Paulinho. Ah, o segundo gol foi do Maurício? Legal. Mas
O Paulinho mudou o jogo. Então, Palmeiras não jogou bem, jogou completamente fora do padrão que a gente conhece do Palmeiras, completamente fora, e acabou empatando na empurrança, na vontade. E, obviamente, o Inter Miami fica claro que quando o Inter Miami começa a trocar as peças, é um time que não tem elenco. Tem um time, mas não tem elenco. O banco de reserva é muito fraco. Tem ali, entrou o Jorge Alba, mas entram outros caras lá que cai muito o nível. Cai muito o nível. E fisicamente, o time do Miami também despencou. Então, o jogo, como eu falei, não foi bom, mas o Palmeiras conseguiu na vontade, na raça e no jogo do Paulinho conseguir empatar. Oitavas de final. Ficou Palmeiras e Botafogo e o Inter Miami vai pegar o Paris Saint-Germain. O Messi vai reencontrar o seu antigo time, o PSG. Né? Obviamente que o PSG é muito favorito contra o Inter Miami. Palmeiras e Botafogo. Se a gente for pegar o que o Palmeiras jogou nesta última partida contra o Inter Miami, e a gente for pegar o que o Botafogo jogou contra o Atlético de Madrid, irmão, a impressão que dá é que tem que ser eliminado os dois. Para me resumir, se a gente pegar o último jogo do Palmeiras contra o Inter Miami, o que o Palmeiras fez, e pegar o último jogo do Botafogo, que foi hoje também contra o Atlético de Madrid, que o Botafogo perdeu de 1-0, se pegar como base esses dois jogos, Botafogo e Palmeiras têm que ser eliminados. Bom, aqui isso a gente sabe que não vai acontecer. Então, se a gente pegar o recorte do Mundial, o Palmeiras fez um grande primeiro jogo contra o Porto, poderia ter vencido. O Botafogo fez um jogo bom no primeiro tempo, um jogo horroroso no segundo tempo do primeiro jogo, horroroso. O Palmeiras fez o segundo jogo bem, tranquilo, ganhou com autoridade. O Botafogo pegou o PSG. E aí foi aquele jogo onde o Botafogo jogou tudo atrás, jogou por uma bola, mas acabou ganhando. E ali o jogo do Botafogo com o PSG é um caso à parte, tá? É um caso à parte. Porque tu não pode pegar esse jogo e falar, não, o Botafogo vai jogar igual jogou com o PSG contra o Palmeiras. O Botafogo não vai jogar. Não é o primeiro confronto entre eles, tá? Vira e mexe, Botafogo e Palmeiras estão se embolando por aí. A gente sabe que o Botafogo não vai jogar o Palmeiras igual jogou com o PSG. E aí a gente vai para o último jogo. O Botafogo fez um jogo muito ruim no segundo tempo contra o Atlético de Madrid, muito ruim. E fez um jogo mais ou menos no primeiro tempo. E o Palmeiras fez um jogo ruim nos dois tempos, mas com muita vontade. Então, se a gente pegar num todo, o time que teve melhores momentos foi o Palmeiras. O Palmeiras fez um grande primeiro jogo contra o Porto, era para ter vencido. Fez um bom jogo segundo e o terceiro que foi ruim. O Botafogo fez o primeiro jogo, só o primeiro tempo bom, o segundo tempo muito ruim, horroroso. Fez um jogo completamente fora de uma análise, né? Ganhou do PSG, mas completamente fora de uma característica do Botafogo, então a gente não pode analisar que o Botafogo não vai jogar assim contra o Palmeiras, e fez mais um jogo ruim. Então, se a gente pegar, a gente vai falar, o Botafogo fez um jogo bom, foi contra o PSG. Porra, cara, o Botafogo vai jogar assim, essa é a característica do Botafogo. O Botafogo vai jogar dessa maneira contra o Palmeiras para avançar de fase? É assim que o Botafogo joga? Não, não é. O Botafogo joga mais ou menos igual jogou o primeiro tempo da primeira partida.
O primeiro tempo da primeira partida é característica do Botafogo. Então, o Botafogo só mostrou a sua característica no primeiro tempo do primeiro jogo. O Palmeiras não. Teve 2 jogos que o Palmeiras mostrou essa característica. Se a gente for pegar por esse lado, Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras é favorito. Agora, chegou às oitavas de final. Acabou tudo. É outro campeonato. E aí o Botafogo que vai jogar contra o Palmeiras não é o Botafogo que enfrentou o PSG. O Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo não é o Palmeiras que enfrentou o Inter, Miami. Talvez seja o Palmeiras que jogou contra o Porto. Então muda. E aí não tem favorito. Aí não tem favorito. Vai ser um jogo que, irmão, joga pro alto e alguém se classifica. Vai ser um jogo bem difícil. Mas o Palmeiras tem que melhorar desse último jogo. E o Botafogo melhorar do último jogo também. Porque não dá para o Botafogo pensar em se classificar jogando apenas no contra-ataque. Bem, já tivemos times sendo campeões assim. Né? A gente já teve times sendo campeões assim. Na Europa, jogando atrás. O próprio Corinthians foi campeão brasileiro jogando na retranca. Pode ser. Mas não acredito. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Parabéns, Verdão.